Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Nós vamos continuar a nossa videoaula de hoje. Hoje a nossa videoaula é de número 3. Eu convido para que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler dos versos 6 a 10 para fechar o capítulo 1. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Acompanhem atentamente. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindouro. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos estudar a palavra de Deus, fique atento, anote se quiser, mas pelo menos, meu irmão, minha irmã, pegue a Bíblia. Não deixe de pegar a Bíblia. Nós estamos em casa, não existe nenhum impedimento, penso eu, só se você não tem a Bíblia aí. Mas eu acredito que todos tenham a palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar e vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos mais uma vez a Tua graça em nosso favor, em favor dos nossos irmãos e da nossa igreja, daqueles que estão acompanhando a palavra de Deus, acompanhando os estudos da Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua graça na nossa mente, nos nossos corações, para que venhamos entender a Tua palavra e principalmente colocar em prática em nosso viver. Nos ajuda, Senhor Deus, para que não sejamos ouvintes negligentes, pelo contrário, possamos ouvir e possamos praticar a Tua palavra, a começar em todos nós, em mim, em todos nós. E eu peço a Tua bênção, me ajude na exposição da mesma, da exposição da Tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos às Escrituras, vamos estudar a Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta. Recapitulando um pouquinho os versos anteriores, veja aí, nós não vamos ler, mas vamos recapitular um pouquinho. Paulo e os seus companheiros, eles agradecem a Deus, você pode ver aí no verso 2, eles agradecem a Deus os frutos da graça de Cristo que eles viam, eles estavam percebendo na vida dos irmãos da igreja dos Tessalonicenses, mencionando-os em oração e sem cessar. Ele menciona, agradece a Deus as virtudes que eles viam na igreja, nos irmãos de Tessalonicenses, e menciona-os em oração e sem cessar. Ele traz à memória esses frutos diante de Deus. E veja aí no verso 3, quando ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Veja o peso disso. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. E quais são esses frutos que Paulo e os seus companheiros trazem
à memória, recordando-os diante de Deus. São estes vistos no verso 3. A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e, em terceiro lugar, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, que Paulo sabia que eles eram crentes de verdade. Olha aí no verso 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo que vocês são eleitos de Deus. Falando um pouco mais sobre essa fé operosa, essa fé ativa e dinâmica dos nossos irmãos, a fé que levou, a fé que operou na vida dos irmãos tessalonicenses foi literalmente uma fé prática. Isso é muito importante, meus irmãos. Uma fé prática. E, por exemplo, eles se converteram, eles foram regenerados por Deus e literalmente deixaram os seus ídolos e se voltaram para Deus. Lá no finalzinho nós vamos ver essa questão. Uma fé operosa. É a fé que produz ou que produziu boas obras. A fé produtiva. E que levou também, meus irmãos, ao amor abnegado dos nossos irmãos. E que, por sua vez, os levou à firmeza na esperança. Note, eu já tinha falado o estudo passado, que há uma ordem lógica e espiritual. As palavras não estão aí aleatoriamente. Existe, em primeiro lugar, a fé que produziu boas obras e que levou ao amor abnegado dos nossos irmãos e que, por sua vez, os levou à firmeza na esperança. Irmãos, nós sabemos que a salvação é tão somente pela graça. Claro que sim. Indiscutivelmente, a salvação é tão somente pela graça. Mas as obras, ou as boas obras, decorrem da salvação. É importante nós lembrarmos. E a lição que nós devemos aprender desse texto e de toda a Escritura é que a fé verdadeira vai produzir boas obras. Não tem jeito, obrigatoriamente. A fé verdadeira, ela vai produzir boas obras. Entretanto, meus irmãos, as boas obras verdadeiras são aquelas que procedem da fé em Jesus Cristo. Okay? Se elas são verdadeiras, elas procedem da fé em Jesus Cristo. Por que nós estamos dizendo isso, meus irmãos? Milhares de pessoas fazem boas obras. Não é verdade? Quantas são as pessoas que fazem boas obras? Agora a pergunta é, e eu deixo para reflexão, será que todas essas boas obras que as pessoas fazem, preparadas de antemão para que andássemos nelas, será que essas boas obras procedem da verdadeira fé em Jesus Cristo? Essa pergunta que eu quero deixar, porque assim aconteceu na vida dos nossos irmãos tessalonicenses. Essa fé operosa que os levou ao amor abnegado e à firmeza na esperança. E também nós vimos, meus irmãos, no verso 5, como chegou o Evangelho. Porque o nosso Evangelho, acompanha aí, não chegou até vocês, até vós, tão somente em palavra, quer dizer, chegou em palavra, é aquilo que nós vimos lá em Atos, mas sobretudo, em segundo lugar, em poder no Espírito Santo, e em terceiro lugar, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Adentrando agora no verso 6, porque a explicação dos versos anteriores, meus irmãos, ou pelo menos a lembrança dos mesmos,
são importantes. Por quê? Porque veja aí no verso 6, a primeira parte. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Esse termo, com efeito, ele vincula o que foi dito anteriormente e o que será dito agora. E aí, veja como é importante nós entendermos todas as palavras. Com efeito, vincula o que foi dito anteriormente e ao que será dito agora. O efeito, meus irmãos, é o resultado de uma causa anterior. E a pergunta é: e qual é essa causa anterior, pastor? O poder do Evangelho. O poder do Evangelho. O impacto que o poder do Evangelho causou, regenerando e transformando a vida dos nossos irmãos tessalonicenses, foi tão grande e visível que afetou não somente a eles, mas também a outros irmãos ao redor. E veja só, em primeiro lugar, aqui no verso 6, afetou na imitação. Na imitação. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, nós observamos que o efeito do poder do Evangelho em transformação, em regeneração na vida desses irmãos afetou de forma dramática, tremenda. Na imitação, eles haviam se tornado imitadores de Paulo e os seus companheiros e principalmente de Deus, do Senhor. Isso é muito forte. É muito forte. E essa palavra imitador, vos tornastes imitadores, é a ideia de você copiar o exemplo de alguém. É exatamente isso como está no Novo Testamento grego. É a ideia de você copiar o exemplo de alguém. E esses irmãos se tornaram imitadores de Paulo e os seus companheiros, principalmente do Senhor. Em outras palavras, como Paulo estivesse dizendo, vocês se tornaram imitadores nossos e de Deus, tendo recebido a palavra, apesar de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra apesar de grandes tribulações que eles estavam passando, sofrimento, perseguições, lutas, e eles receberam com a alegria do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, meus irmãos. Nós observamos em Gálatas que a primeira, não é? O fruto do Espírito, a segunda característica do fruto do Espírito é o amor. É o amor. Nós devemos também aplicar esta alegria em meio às circunstâncias que estamos passando. Pedir a Deus a alegria renovada no Senhor, que já temos o fruto do Espírito Santo. O crente já tem, o crente convertido, Deus já nos brinda com todas essas bênçãos. Então, em primeiro lugar, afetou a imitação. Em segundo lugar, o poder do Evangelho afetou o exemplo. Veja aí no verso 7, fazendo ligação com o verso 6. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Em outras palavras, e assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia, que ficava no norte, e na Acaia, que ficava no sul. Veja, meus irmãos, o impacto do Evangelho, como chegou, o impacto que aconteceu no coração desses irmãos. Eles se tornaram imitadores dos companheiros de Paulo, seus companheiros, e modelo, e exemplo. E isso impactou, repercutiu, nós vamos ver agora, na vida das pessoas. E modelo é exemplo.
é exemplo. Como nós precisamos nos preocupar com isso. Todos nós, não é, meus irmãos? O exemplo que damos. E erramos, mas nós devemos pedir a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, a ser exemplo para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu marido, enfim, para os nossos entes queridos. Exemplo para a nossa igreja. Falhamos, erramos, mas nós não podemos ficar nos justificando e ficar atrás disso e anos e errando nos mesmos erros. Mas pedir a graça de Deus para que vivamos isso. Porque esse texto, meus irmãos, e a gente conhece, eu também conheço um pouquinho, mas tem me falado profundamente. Eu já compartilhei com a vida da Lu, falei, puxa vida, quando a gente olha nessas virtudes que esses irmãos tinham, operosidade da fé, uma fé ativa, vibrante, dinâmica, que levava a um amor, mas não era qualquer amor, é um amor abnegado, ao ponto de esquecer dos interesses próprios, dos próprios interesses e pensar no outro, e também levava a uma firmeza na esperança. Que coisa! Nós precisamos aprender com esses nossos irmãos. Olha essa cartinha com outros olhos daqui para frente. Então afetou na imitação, afetou no exemplo. Partindo para os versos 8 a 10, acompanhe. Veja o verso 8. Porque tudo tem uma sequência, não é, irmãos? Porque de vocês, de vós, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, note isso, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. São expressões fortes, meus irmãos. Cada versículo é um mais recheado de lições e são maravilhosos os versículos, meus irmãos. Então aqui, voltando no verso 8, esse porquê é uma explicação. Ele está explicando aquilo que ele já tem dito, aquilo que ele disse no verso 6 e 7. Porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor. Essa palavra repercutir, esse verbo repercutir é muito legal, é muito importante. Ele dá uma ideia de um sino, de um instrumento musical que retine, que se propaga, que ecoa. Ou algum eco, não é? Nós estamos em algum lugar assim que você fala alto, dá um grito, canta alguma coisa e fica se propagando. É essa a ideia. Porque de vocês, de vós, repercutiu. Repercutiu o quê? Ecoou o quê? A palavra do Senhor. A partir de vocês se propagou, espalhou-se a palavra do Senhor. E explicando mais ainda, tornou-se conhecida. Olha quantas explicações, só para ficar bem mastigadinho para você. Propagou-se, espalhou-se, tornou-se conhecida a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou. Se tornou conhecida a fé que vocês têm para com Deus, irmãos. Que não são elogios assim por elogios, né, irmãos? São palavras maravilhosas. Como esse texto, como eu falei, irmãos, olhando para isso, quanto precisamos aprender e melhorar. E eu creio nisso, eu estou fazendo essa autoanálise para a minha própria vida. Você faça, você faça essa autoanálise para a tua vida. Quanto nós precisamos melhorar. Se divulgou a fé que vocês têm, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha isso, irmãos. O resultado foi esse. Não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Você já imaginou, meus irmãos, o apóstolo Paulo, se tivéssemos vivido naquela época, o apóstolo Paulo falando isso da gente, falando isso de você, de mim, da igreja de Vila Paula,
Olha, a palavra de Deus tem repercutido, tem ecoado, tem se espalhado em São Caetano. Se divulgado de tal maneira a fé de vocês, a fé em Deus, a tal ponto que eu não preciso mais acrescentar nada, nada, nada. É para nós pensarmos. Os tessalonicenses tinham uma fé tão firme, eu não estou exagerando, meus irmãos. Exatamente isso que as Escrituras dizem, e os estudiosos dizem as mesmas coisas. Eles tinham uma fé tão firme, tão operosa, tão consistente e segura, que isso foi divulgado por toda parte. Por exemplo, meus irmãos, para todos os crentes de várias regiões, os convertidos tessalonicenses haviam se tornado exemplo. Para todos os crentes. Por exemplo, das províncias romanas da Macedônia, onde não só situava a cidade da Macedônia, mas também a cidade de Filipos, de Bereia. Aí você fala, mas pastor, tudo bem, a fé desses irmãos foi divulgada, se propagou, a operosidade se repercutiu, ok, nessas regiões. Não foram somente nessas regiões da cidade de Tessalônica, Filipos, Bereia, as cidades circunvizinhas, mas também, meus irmãos, para a região da Acaia, que se situava em outros polos, em outros locais, que estavam em Atenas e Corinto. E disso nós aprendemos uma lição simples de entendimento, mas profunda, que o crente de verdade, ele é exemplo para outros crentes. Ele é exemplo, ele é modelo, o crente de verdade. E somos imperfeitos, somos pecadores, mas o crente de verdade, o crente convertido, como esses irmãos eram, ele é exemplo para um outro crente. Exemplo na fé, exemplo no amor, exemplo na firmeza, exemplo nas convicções, características essas dos nossos irmãos em Tessalônica. E aí, quando nós vemos no verso 9, pois eles mesmos relatam sobre nós. Veja aí no verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, até aqui por enquanto. Eles mesmos relatam sobre nós como foi o nosso ingresso entre vocês e como se converteram daqueles ídolos. Veja no final, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja, meus irmãos, veja o impacto, veja a consequência daquilo que falamos no início, a consequência da fé. Pois eles mesmos no tocante a nós, ou seja, referente a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja que a fé, como diz a Bíblia lá em Tiago, a fé sem obras é morta. É a fé operante, é a fé prática, que produz vida, que produz metanoia. E metanoia significa mudança radical de mente, de vontade e de emoção. Qual é o resultado disso? Estamos partindo para o final. O resultado da operação maravilhosa do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos são 3 resultados: conversão genuína, mudança de vida e confiança exultante, confiança alegre. Veja aí, meus irmãos, ainda
no finalzinho do verso 9: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E conversão significa isso. Você lembra de quando você se converteu? É claro que no processo de santificação, estamos no processo de santificação. Deus vai nos moldando, nos convertendo, né, no sentido de moldando, quebrando a nossa vida, nos lapidando e nos tornando mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Mas a conversão genuína é exatamente isso. Literalmente, meus irmãos, esses irmãos deixaram os ídolos e se converteram a Deus. E só para os irmãos lembrarem, esses irmãos eram egressos de idolatria. Eram egressos, eles estavam num ambiente, naquela época, totalmente idólatra. Totalmente idólatra. E eles literalmente deixando os ídolos, verso 9, vos convertestes a Deus para, em segundo lugar, é o segundo resultado da operação do Espírito Santo, mudança de vida, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. A verdadeira conversão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Estilo de vida nos pensamentos, no comportamento, na roupa, no linguajar e nas atitudes sobretudo. Deus é interessante, meus irmãos, quando fala aqui que eles se converteram, deixaram os ídolos, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ah, meus irmãos, que aplicação bonita isso nos tempos, né, nessa semana que estamos vivendo. E nesse período, estamos tratando da Páscoa, meus irmãos, semana da Páscoa, em que nós celebramos um Deus vivo e verdadeiro. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. A gente não é empolgação não, viu, irmãos? Cada um tem um jeitinho de se expressar, de verbalizar, mas dentro do coração precisa estar vibrando. Você pode até ser quietinho, mas dentro do teu coração precisa estar vibrando isso. Porque celebramos um Deus vivo e verdadeiro. E mais, Ele não somente é vivo e verdadeiro, Ele interage na história. Ele é quem nos dá vida, fôlego de vida, meus irmãos. Esse respirar, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém vivos. Vamos celebrar? E por último, o último resultado da operação do Espírito Santo é para aguardardes dos céus o seu Filho. Veja aí no verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E esse verso 10, meus irmãos, é pequenininho também, mas é recheado de lições. Sabe o que significa a palavra aguardar, o verbo aguardar? Aguardar a vinda de Cristo significa esperar com alegria exultante, paciente e confiante. Vamos repetir a frase com o pastor? Aguardar a vinda de Cristo significa esperar com alegria exultante, paciente e confiante. Isso que é aguardar. Não é ficar, eu não sei se vai acontecer, se não vai. Não é esse tipo de espera como as pessoas aí fora ficam pensando. Será que chove? Será que não chove? Será que o comércio vai abrir? Será que não vai? Não é esse tipo de espera. Aqui é uma espera com alegria exultante, paciente e confiante. Aí você pergunta assim, pastor, mas qual é a base que eu tenho disso? Se alguém me perguntar, qual é a base que os membros da igreja dos Tessalonicenses tinham para aguardar
a segunda vinda de Cristo. Sabe qual é a base? É porque eles tinham a convicção de que Deus havia ressuscitado Jesus Cristo. Somente eles, nós também temos. Vamos celebrar. Que bonito, esse texto justamente calhou nesta semana da Páscoa. Com carinho, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Eu pensei até mudar para um outro texto neste domingo, hoje, porque estamos falando da Páscoa, mas falei, não, Senhor, vamos continuar. O Senhor falou ao meu coração, e sempre a gente procura orar e pedir a orientação de Deus, e vamos continuar assim o nosso estudo. E veja como ele se encaixou. Qual é a base da tua convicção, meu irmão e minha irmã? Da tua de você aguardar com essa alegria exultante, paciente e confiante também. A tua base é porque nós cremos que o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. Deus o ressuscitou. Agora, por outro lado, finalzinho do verso 10, fala uma parte triste para aqueles que estiverem despreparados para a segunda vinda de Cristo. Para aqueles que estiverem despreparados para o retorno de Cristo, será um dia de horror, será um dia de pânico, será um dia de desespero, será um dia de trevas e será um dia de juízo final. De juízo, de prestação de contas. Por isso que nós não podemos brincar. Estamos longe presencialmente, mais pertinho, pegar as escrituras. Eu não estou vendo se você lê, se você não lê. Eu não posso te avaliar, eu não posso avaliar nada. Eu não posso fazer juízo de valor no teu coração, se você acompanha as videoaulas ou não. Você pode nem acompanhar, a pregação, mas pense bem, com carinho. Vamos acompanhar sim, mas vamos acompanhar não é por aquele quem fala, não é pelo lado humano da gente, mas por quem está falando, que é Deus, que é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus que nos aquece, que nos alegra, que nos renova. Por isso que eu convoco sempre para que você não deixe as Escrituras e vamos continuar firmes e fortes, estudando a palavra de Deus e aguardando a vinda do Senhor Jesus com paciência, com alegria exultante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão, que Deus te fortaleça neste dia de hoje, dia 12, mas que Deus te fortaleça amanhã, todos os dias da semana. Não olhe para os problemas, não é? Como nós cantamos no cântico, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine, que Deus te dirija, em nome de Jesus. Amém.